Glória a Deus, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que já estão conosco nessa conexão de fé. Estamos aqui ligados para iniciarmos mais um culto, mais um momento especial na presença de Deus. Vamos orar sem demora, já vamos para este momento de consagração deste tempo que separamos para Deus, um tempo santo, separado para buscar as coisas do alto em nossas vidas, para que agradecermos a Deus por todo o seu cuidado, rendermos a Ele toda a nossa adoração. Eu convido você, aonde você estiver agora, a estar orando conosco. Se você estiver em casa, se você estiver no seu trabalho e assim conseguir conciliar esse momento, se você estiver no carro, não sei aonde você está agora, mas você vai estar orando conosco, ligando teu pensamento no trono da graça de Deus, para que neste momento venhamos consagrar ao Senhor esse culto. Amado Deus, querido Pai, Senhor, nesta noite nós estamos aqui para a tua glória, para o teu louvor. Somos gratos a ti por todas as coisas, pela semana que passou, pelos dias que o Senhor tem estado tão presente em nossas vidas, nos suprindo, nos ajudando, superabundando áreas de nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Nas aflições, nas dificuldades, nós somos mais que vencedores, porque o Senhor conosco está e o Senhor cuida de tudo em favor daqueles que dependem e confiam em Ti. Pai querido, Pai amado, que este culto nessa noite venha ser impactante, venha ser poderoso, que o Senhor se alegre com tudo que vamos aqui apresentar a Ti, que o Senhor se alegre com nossa adoração, com nosso louvor, que o Senhor se alegre com cada pessoa que vai estar aqui de forma reverente, buscando a Ti, prestando sacrifício dela ao Senhor. Opera tremendamente, usa a pastora Mari no louvor, na adoração, que flua, Senhor, que flua no nosso meio a adoração. Nós consagramos a Ti o ambiente onde essa pessoa se encontra, que neste momento venha a ser formado, Senhor, uma atmosfera de adoração ao entorno desta pessoa, que nada nem ninguém venha tirar a atenção dela, que tudo, meu Pai, nessa noite venha ser para a honra e para a glória do Teu santo nome, é o que eu te peço e te agradeço, amém, e graças a Deus, aleluia, Jesus, louva. Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, glória a Deus. Acabamos de orar então com a Bispa Priscila e agora você vai louvar, adorar ao Senhor. É um momento de adoração, meu querido e minha querida. E desde domingo, quando a Bispa ministrou no culto presencial sobre santidade, estamos falando nessa semana sobre santidade, né? Deus é santo. E agora, nesse momento, você vai adorar aquele que é o Santo dos Santos, aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos. Então, onde você estiver aí agora, na sua casa, voltando para o trabalho, abra o teu coração para adorar, para engrandecer ao Senhor. Feche seus olhos, dê lugar para o Espírito Santo operar. E adore ao Santo dos Santos. Declare, Senhor, Tu és santo. O Senhor está no mais alto dos céus. O Senhor olha para cada um de nós. Oh, o Senhor é maravilhoso. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Declare comigo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor.
Vem com teu Espírito, Pai. Em mim, dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Sopra em mim, dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, eu quero ir. Declare: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Sopra em mim, dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Só Ele é santo. Ele é digno de louvor, digno de ser adorado e exaltado. Oh Pai, o Senhor está no mais alto dos céus. E é digno de adoração, é digno de louvor. Tu és santo, Pai. Aleluia. Tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. E assim como Ele é santo, nós também buscamos a santidade. Nós podemos ler mesmo na palavra o versículo que diz, o Senhor fala: sede santos como eu sou santo. E no Senhor nós podemos buscar a santidade. Santidade no nosso falar, no nosso pensar, nas nossas atitudes. Buscarmos ser como Jesus é. Aleluia. Santo é o Senhor. Mais que a terra você, pra te honrar, pra te agradar. Santidade.
Glória a Deus, que bênção, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que coisa linda, maravilhosa, essa nossa declaração que queremos ser santos. Eu creio que você aprendeu, se não conhecia esse versinho dessa canção, declarando, eu quero ser santo como santo é o Senhor. Louvor esses, né, que cantamos, louvores esses que cantamos, adoramos a Deus nessa noite, que tem tudo a ver com a temática da palavra nessa noite, que é sobre santidade. Como mesmo a pastora Mari disse, eu reforço agora, desde domingo, nós estamos em uma semana cujo tema das ministrações é santidade. Nós estamos descobrindo, estamos ali estudando, estamos buscando na palavra, em canções, em todo o tempo do decorrer da nossa semana, está meditando sobre isso, que é algo essencial nas nossas vidas. Se queremos estar agradando o coração de Deus, é necessário que venhamos desejar ardentemente a santidade. Amém, queridos? Então, eu quero nesta hora já adentrar ao momento da palavra
e nós vamos estar nessa noite em Lucas 19. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1, nós vamos estar acompanhando, né, o texto inicial da mensagem nessa noite, está em Lucas 19. Pastor Rogério ministrou na quarta-feira sobre santidade também, falando ali em Jonas, né, no livro de Jonas, falando sobre Nínive, falando sobre toda a história, né, que aconteceu, sobre o testemunho daquele povo que se redimiu, que se rendeu ao Senhor, e coisa tremenda aconteceu na vida deles. E agora, nessa noite, nós vamos vir com mais um testemunho da vida de Zaqueu. Essa noite nós vamos estar aqui compartilhando sobre uma pessoa que passou também, experimentou também em sua vida o processo de santificação e se tornou um santo de Deus. E nós vamos estar, então, aqui em Lucas 19, verso 1 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, a tua palavra foi lida e será explanada a partir deste momento. Que o Senhor me conduza nessa ministração, que os ouvidos venham estar totalmente voltados com atenção para a palavra, que os corações estejam abertos para receber de bom grado essa semente maravilhosa que o Senhor está semeando na vida de cada um de nós que estamos aqui participando deste culto. Pai querido, Pai amado, que todo roubo da palavra, toda distração, que toda situação, Senhor, que venha ali se levantar neste momento da pregação para distrair ou para até mesmo fazer com que esta pessoa se confunda no que vai ouvir, que caia por terra, que ela receba com clareza essa palavra, que ela receba essa palavra no seu coração de bom grado e que esta palavra contribua, Senhor, de uma maneira significativa na vida dela, gerando resultados, porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela é lançada e quando lançada ela produz o efeito necessário na vida de todos quanto recebem, no nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Eu tenho um grande desafio de em poucos minutos aqui, né, não me delongar muito e transmitir tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa noite sobre santidade. Eu quero falar um pouquinho, começando sobre o significado, né? A palavra santidade, ela tem origem na palavra santo, e a palavra santo, no hebraico, ela é kadosh, né? Então, a palavra santo
no hebraico, ela tem ali a escrita dela, a palavra santo em hebraico é kadosh. E a kadosh significa o quê? Santo, significa separado, significa consagrado. Então, quando nós temos na nossa Bíblia, que está em português, a palavra santo, no original, voltando lá às origens de quando essa palavra foi dita, foi escrita, nós vemos o quê? Que essa palavra, ela é originalmente do hebraico kadosh, que significa santo, separado, consagrado. Quando na Bíblia fala acerca de Deus, que Deus é santo, qual que é a palavra no hebraico? Kadosh. Quando a Bíblia fala dos santos, daqueles que foram chamados para santidade, para ser filhos de Deus, a Bíblia também vai ter o termo de Kadosh. Então, Kadosh é tudo aquilo que é consagrado, aquilo que é santo, separado, né? Então, nós somos consagrados, nós somos separados, nós fomos separados por Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. E quando nós falamos em santidade, santidade é um atributo de Deus. E muitas pessoas veem que santidade é algo que só está em Deus. Não, só Deus é santo, eu não sou santo, né? E então, assim, nessa noite, o que o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor quer tratar no teu coração, para que este engano, essa mentira, não faça mais parte da sua vida. Deus é santo, e aqueles que são de Deus, aqueles que foram chamados por Deus, eles também são intitulados de santos. Santo é todo aquele que foi o quê? Separado, consagrado. Quando a gente fala de santos relacionado a pessoas, a ser humano, nós estamos falando de pessoas que hoje vivem uma novidade de vida, pessoas que vivem segundo a vontade de Deus, pessoas que renunciaram tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas, a esses é dado o direito de serem chamados filhos de Deus, e sendo filho de Deus, ele é santo, porque Deus é santo, e todos aqueles que foram chamados por Deus também são santos. Então, temos que tirar da cabeça, né? Temos que tirar esse conceito que talvez por uma tradição você adquiriu, um conceito que você vê que Deus é santo e algumas pessoas somente têm essa graça de serem santas. Algumas pessoas têm essa graça de serem santas, mas isso não é verdade. Deus é santo e todo aquele que decide viver a vontade de Deus em sua vida, renuncia a si mesmo, nega-se a si mesmo e é um discípulo de Cristo, torna-se um discípulo do Senhor, este também é santo. E ele não está sendo audacioso, ele não está sendo ousado demais ao declarar isso, não, porque as Escrituras que dizem, a palavra de Deus que diz, isso não é graça de alguns, isso daí foi algo que Deus deu para todos que se chamam filhos de Deus, todos que querem verdadeiramente decidem viver segundo a vontade de Deus, esses são chamados santos de Deus. Ah, bispa, mas uma pessoa só torna santa quando ela morre. Não, nós somos santos em vida. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Nós somos santos em vida. Não existe isso. Isso tão somente é um engano, é uma doutrina, é uma forma de ensino que se propagou e muitas pessoas se apegaram a ela e muitas pessoas, por não examinarem as Escrituras, vivem neste engano e elas não se consideram aquilo que Deus diz sobre elas mesmas.
Deus diz que nós somos chamados para a santidade. E muitas pessoas, então, veem isso e falam, não, santo é aquele que a pessoa se torna santa depois que ela morre. Ah, não, a ser santo em vida é uma graça para algumas pessoas. Não, então isso daí tem que cair por terra. Santidade é um atributo de Deus, e se nós somos pessoas que vivemos segundo a vontade dele, se nós somos chamados por Deus, entendemos isso e consideramos filhos de Deus, aquilo que o Pai é, os filhos também precisam ser. Ele é santo e importa que sejamos santos também. Só que, como eu disse, santidade é um atributo de Deus. Deus, ele é, na sua essência, santo. E nós, seres humanos, não somos, na nossa essência, santos. Temos uma natureza, o quê? Pecaminosa. Nós não somos, na essência, santos, mas nós devemos, a partir do momento que entendemos a palavra de Deus e nos tornamos filhos de Deus, segundo a palavra, através de Jesus Cristo, nós, então, entendemos que, como o Pai é, o Filho deve ser, e eu sou filha de Deus, devo buscar a santidade. Então, entenda que santidade é um desejo que deve haver no nosso coração, né? Santidade é algo que deve arder em nosso coração. A gente deve se entristecer com a nossa natureza pecaminosa, contrária à vontade de Deus. Se nós formos nos deixar guiar, levar por nós mesmos, a gente só vai fazer besteira. A gente vai estar ao contrário da santidade. Nós vamos estar vivendo o profano, o impuro, aquilo que não é, que é totalmente oposto à santidade. Mas quando nós desejamos a santidade, em tudo nas nossas vidas, nós passamos a repensar, nós passamos a pensar primeiro, antes de agir, para que não venhamos ter uma atitude que não esteja ali embasada na santidade, que não tenha nela a pureza, que não tenha nela o que é referência da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui esse exemplo de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem pecador, como eu e você, um homem que viveu ali muito tempo da sua vida, pelo que diz as Escrituras, nós podemos fazer aí uma analogia de que a conversão de Zaqueu, ela se deu já num tempo onde ele não era mais, de repente, ali um moço, um rapaz, uma pessoa tão jovem, né? De repente, a Bíblia não fala exatamente, mas de repente Zaqueu aí tinha a sua faixa etária de uns 30, 40 anos, né? Assim, 40 e poucos anos, de repente, até mais. Eu, na minha concepção, na minha analogia, assim, dos textos, eu imagino que Zaqueu tinha ali mais de 40 anos e ele era cobrador de impostos. E era ele tinha ali uma profissão, vamos dizer assim, que era mal vista pela sociedade, porque os cobradores de impostos, né, ele, além de cobrar o tributo, cobrar ali imposto das pessoas, eles muitas vezes majoravam essa cobrança, ou seja, ao invés de cobrar 10, era para cobrar 10, ele cobrava 30, 40, né? Então, ele acabava roubando essas pessoas, né? Defraudando essas pessoas, como a Bíblia Sagrada diz. E ele era um homem rico, mas um homem que se encheu de riquezas, e boa parte de tudo que ele tinha em suas mãos era fruto do quê? De algo ilícito que ele fazia, né? Uma forma ilícita de fazer. Era uma ordenança do Império Romano que ele cobrasse o tributo, ele estava cumprindo o papel dele como cobrador de impostos, só que ele, ao invés de cobrar pelo menos aquilo que era lei para que as pessoas pagassem, ele majorava, cobrava algo muito mais
elevado, né? Então, assim, ele se aproveitava das pessoas, ele se aproveitava da posição a qual ele estava para intimidar as pessoas e, com isso, ali obter ganhos sobre aquelas pessoas. E nós vemos que Zaqueu ouviu falar de Jesus, e muitos, talvez, que estão aqui nessa noite, já ouviram, talvez, pregações sobre Zaqueu, já leram sobre Zaqueu na Bíblia, e tem uma canção que ficou muito popular, muito conhecida, né? No meio de todos, assim, não só no meio cristão, no meio gospel, mas foi uma canção que espalhou para tantos os lugares, né? Que fala sobre a história de Zaqueu e faz um paralelo da história de Zaqueu com a vida, com as nossas vidas, né? Com a vida do indivíduo, do ser humano. Quando a gente canta lá, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mexe com toda a estrutura. Você vê que Zaqueu, ele não só abriu as portas da casa dele para receber Jesus, num ato gentil de receber alguém importante na sua casa, né? De alguém que era de posse, de riqueza, receber alguém como Jesus em sua casa, mas ele ali recebeu Jesus além das paredes da casa, porque Zaqueu se interessou pela palavra de Jesus, Zaqueu desejou conhecer a Cristo, não só de uma maneira formal, mas formal no sentido político, social, mas ele se interessou em conhecer a Cristo por quem Cristo era, porque ele via a diferença na vida de Cristo, no sermão de Cristo. Eu creio que Zaqueu, ele já tinha ouvido tantos fariseus falarem, ele já tinha ouvido tantas pessoas religiosas falarem sobre Deus, mas ele nunca tinha ouvido alguém falar de Deus, falar do Pai como Jesus falava. Ele viu operação de milagres, ele ouviu coisas lindas acerca de Jesus e o que Jesus estava fazendo naquela redondeza, naquela cidade. E aí, Zaqueu, ele não conseguia se aproximar de Jesus, mas Zaqueu, então, ele faz o quê? Ele procura uma oportunidade, uma melhor posição nas proximidades que Jesus estava, para que pudesse ver e que pudesse ouvir melhor as palavras de Jesus. E a Bíblia diz que ele era uma pessoa de estatura baixa, né? Ele era um homem de uma pequena estatura. Então, assim, aquela multidão apertando, ele não conseguia alcançar Jesus, tampouco nem ver o mestre. Então, ele faz o quê? Busca um meio de acessar a Jesus de uma maneira melhor, de uma maneira que ele conseguisse, pelo menos à distância, no seu pensamento, ele falou, eu não vou conseguir chegar perto de Jesus, mas eu vou conseguir uma posição mais privilegiada para mim, para que eu consiga, ao menos, vê-lo e ouvi-lo melhor, né? E aí nós já percebemos que aquele homem pecador, que até então ele tinha uma conduta errada, era um homem que se aproveitava, que extorquia, um homem que abusava no sentido das pessoas menos favorecidas, tirar aquilo que aquelas pessoas pouco tinham, o pouco que aquelas pessoas tinham, pessoas pobres, pessoas de uma condição, muitas vezes, ali muito limitada nos seus recursos, ele ia lá e se aproveitava dessas circunstâncias, né, das pessoas. Que coisa triste, a gente vê isso acontecendo nos dias que nós vivemos. O que acontecia com Zaqueu e aquelas pessoas, né, da qual ele se aproveitava, não é diferente do que acontece nos dias atuais. Quantas pessoas também não fazem da forma que Zaqueu fazia? Mas nós vemos que Zaqueu, mesmo tendo uma conduta dessa, e mesmo sendo mal visto pelas pessoas, pelo povo, pelos fariseus, pelas pessoas que ali, até os cobradores, né, que trabalhavam, que exerciam a mesma função que ele desejou Jesus.
E é algo que nós precisamos, desejar Jesus, ter esse desejo de se aproximar de Jesus, né? Eu estava meditando nesse texto e fiquei pensando, falei, puxa vida, Zaqueu, ele não conseguiu pelo caminho, né, por uma via térrea, ali andando atrás de Jesus, ele buscou subir em um lugar para ficar mais alto e ter uma visão panorâmica, uma visão de cima, né, daquilo que ele conseguia enxergar melhor. Então, você vê esforço, você vê ali uma pessoa buscando maneiras de se aproximar de Jesus. E, irmãos, hoje em dia, se aproximar de Jesus, principalmente para nós que vivemos nesse país ao qual nós aqui moramos, que nós somos assim privilegiados. Eu digo que nós somos privilegiados por morar numa nação como a nossa, aonde você tem liberdade, aonde você pode ir à igreja, onde você pode assumir a fé em Jesus e você pode se declarar um cristão e você não vai ser condenado à morte por isso, você não vai ser decapitado por isso, você não vai sofrer nenhuma penalidade no que diz respeito à sua vida de uma forma política, né? Não existe uma lei no nosso país que proíba-nos a exercermos a nossa fé. E por que muitas vezes, né, as pessoas, ao invés de se aproximar de Jesus, elas se afastam mais? Ao invés de buscar meios, porque hoje existem meios. Hoje tem aqui, ó, o culto online, a internet, que nos permite estarmos reunidos e ouvirmos a palavra, estarmos nesse momento aqui juntos, compartilhando, louvando, orando, que bênção. Temos cultos presenciais que a cada vez mais eles têm sido retomados, a quantidade ali tem sido ampliada, da capacidade das igrejas receberem o público em seus templos. E muitas vezes as pessoas vão colocando barreiras, empecilhos, eu não consigo, não dá, eu não vou. Então, assim, Zaqueu, ele mostra que quem quer mudança, quem deseja mudar, quem vê em Jesus a solução e verdadeiramente o único caminho, a verdade e a vida para uma vida transformada. Jesus tem condição de transformar a vida do indivíduo. Quando nós enxergamos isso, nós buscamos com todas as nossas forças e os nossos recursos estarmos perto de Jesus. E aí Zaqueu se aproxima de Jesus. E Zaqueu, nessa aproximação de Jesus, onde ele imaginou que de repente ele ia de camarote acompanhar o percurso de Jesus e ouvir um pouquinho da sua fala, um pouquinho do seu discurso. A palavra do Senhor diz que Jesus, ali no meio daquela multidão, direciona a sua atenção para aquela árvore onde Zaqueu estava, em cima dela, e disse: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Glória a Deus. Ele desejou ouvir o discurso de Jesus. Ele desejou estar um pouco mais próximo de Jesus. Ele desejou estar ali naquele lugar para poder apreciar. Mas Jesus, que naquele momento contemplou, no meio de toda aquela multidão, um coração que ardia por ele, um coração que desejava ele, um coração que estava cansado de ser, um homem que estava cansado de ser quem era, de carregar aquele título, aquele peso, porque o pecado, ele pesa nas nossas vidas. O pecado, ele nos faz mal. O pecado, ele tem um peso tão forte sobre a vida do homem, da mulher, do indivíduo, que ele prostra a pessoa. Talvez as pessoas viam Zaqueu com dinheiro, viam Zaqueu exercendo poder, via Zaqueu na condição e falava assim: esse homem tem tudo. Mas, na verdade, era um homem vazio. Era um homem
que era pobre. Na verdade, ele era verdadeiramente pobre. Por quê? Porque as riquezas que ele possuía, muitas delas, boa parte dela conquistada ilicitamente. Que coisa triste, que cenário triste de Zaqueu. Mas Jesus fala, então desce daí. Eu vou pousar na sua casa, vou estar com você na sua casa, Zaqueu. No meio daquela multidão, cercado por discípulos, cercado por muitas pessoas, Jesus toma essa decisão de deixar todos ali para ter com aquele homem que estava com o coração ardente, que não era somente um curioso, um especulador, mas era um interessado em ter uma mudança na sua vida. E aí, na conversa que ele tem com Jesus, é tão tremendo que a palavra de Deus, ela ressalta, e eu quero aqui citar novamente o que está escrito em Lucas 19, nós lemos e eu quero reforçar que Zaqueu, em suas palavras aqui, certamente ele teve uma boa prosa com Jesus, mas ele fala assim para Jesus, e o texto traz esse versículo tão pertinente à nossa ministração. Versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, 4 vezes. Eu vou restituir quem eu roubei 4 vezes. Se foi 100, ele vai receber 400. Olha que coisa. Metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Olha que tremendo, irmãos. Porque santidade tem a ver com mudança de atitude. Santidade para nós, irmãos, que somos pecadores, sujeitos, como Zaqueu era. Zaqueu foi um homem que se deixou bandear para uma vida de pecado. E nós também não somos diferentes de Zaqueu. Se nós não vigiarmos, nós podemos também viver uma vida de constante pecado. Mas não é isso que nós queremos santidade, nós queremos santificação, nós queremos viver o processo da santificação em nossas vidas, e Zaqueu já começou o processo da santificação na vida dele, reconhecendo que o que ele fazia não estava certo e que ele precisava mudar a sua conduta. Então ele fala, olha, como uma forma de reparar, de mostrar, de tornar evidente que eu realmente mudei, eu não estou pegado a dinheiro, eu não tenho felicidade nisso que possuo da maneira que eu vim a possuir, né? Então, eu vou doar aos pobres e necessitados a metade dos meus bens e vou restituir aqueles a quem eu defraudei. Então, nós vemos o quê? Que ele estava passando o processo da santificação na sua vida. E como a gente louva, né, nessa canção, a gente declara, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara as feridas, a gente está dando o quê? Liberdade, e a gente está falando, Senhor, eu reconheço que a minha casa precisa ser adequada, precisa ser reformada por ti, né? Como casa que somos de Deus, uma casa espiritual, nós precisamos, irmãos, também limpar o templo, reparar o templo, para que em nós verdadeiramente possa haver santidade, porque nós fomos chamados para sermos santos, e nós somos santos de Deus, e a santificação é o processo para que nós venhamos viver a santidade. E então é um processo de deixar
o pecado, de abandonar a prática do pecado, de mudar a maneira de agir, de proceder. E eu quero ler até um texto aqui, que está em Colossenses, no capítulo 3, que ele é muito prático e traz exemplos de coisas que são profanas, que são impuras, que atrapalham uma vida, atrapalha a vida da pessoa que anseia a santidade, que deseja a santidade em sua vida. Em Colossenses, capítulo de número 3, como também nesse texto, nesse mesmo texto, vai trazer coisas, sabe, referências, que talvez você possa falar assim, tá bom, eu vou deixar isso, o que eu tenho que fazer? Então, nesse texto de Colossenses 3, a gente vai ver o quê? O que eu preciso deixar e o que eu preciso fazer. O que eu tenho que abandonar e o que eu preciso praticar. Vamos ver aqui, Colossenses 3. Estejam bem atentos para que você possa, aqui nesse desfecho da mensagem, correndo contra o tempo aqui, você possa estar sendo edificado por Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque se já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, o afeição desordenado, a vil concupiscência, a avareza, e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós devemos desejar ser filhos obedientes. Nós somos os filhos da obediência, nas quais também em outro tempo andastes. Veja que as coisas que nós lemos anteriormente eram as coisas que fizeram parte da velha criatura, fizeram parte da nossa vida no passado, mas a partir do momento que nós desejamos andar com Cristo, a partir do momento que nós desejamos estar com Jesus, viver uma vida de verdade na presença de Deus, nós deixamos essas coisas para trás. Nós nos despimos dessas coisas, né? No verso de número 8 diz, mas agora despojai-vos também de tudo. Pastor Rogério, volta um pouquinho no slide anterior. Olha que coisa interessante que diz aqui a palavra. Olha, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a avareza, que é a idolatria. Aí segue para o próximo. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, olha que coisa interessante, né? Porque, olha que tremendo, irmãos, às vezes a pessoa deixa algumas coisas que ela julga ser piores na sua vida, mas mantém algumas outras que são ruins também e que ela deve também se desfazer delas, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu não idolatro, eu não sou avarento, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não fornico, eu não adultero, eu não tenho prática dessas coisas que, olha, estavam explícitas na minha vida, eram abomináveis a Deus, essas coisas não fazem mais parte da minha vida. Mas, de repente, essa pessoa é uma pessoa maliciosa. Em tudo, quando ela vê uma outra pessoa ali conversando, de repente ela vê
duas pessoas conversando, ela já começa a pensar maldade, que ela fala, olha lá, fulana já está ali cantando o marido da outra, e muitas vezes não tem nada a ver, já tem um pensamento maldoso, malicioso. Você percebe o que a palavra do Senhor muitas vezes fala? Aquela pessoa que é maldizente, ela fala mal das outras pessoas, então de repente ela deixou aquelas coisas mais terríveis aos olhos dela, mas continua carregando consigo essa coisa ruim que atrapalha ela no processo da santificação, que atrapalha ela de atingir o objetivo que é santidade, que é o quê? Ser uma pessoa maldizente, ser uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que continuamente, uma pessoa iracunda, né? Uma pessoa ali que tudo ela se ira, tudo ela perde as estribeiras, ela é uma pessoa difícil. Nesse aspecto, ela fala, isso faz parte da minha personalidade. Cuidado, porque estando em Cristo, nós precisamos nos despir de tudo que é contrário à vontade de Deus, de tudo aquilo que não faz parte do perfil de Cristo, né? O que faz parte do perfil de Cristo? Isso é o que deve estar fazendo parte das nossas vidas. Pode prosseguir? Não mintais uns aos outros, né? Tem muita gente que fala, mentira não tem nada a ver, é uma mentirinha só. Mentira é mentira. Não tem, sabe, irmãos? Muitas vezes as pessoas falam, esse pecado é menor. Pecado é pecado. Nós podemos estar sujeito, de repente, a cometer um pecado ali, uma coisa que a gente não queria fazer, mas acabamos fazendo. Mas nós não podemos ter uma mente que acha normal a mentira. Sabe? Muitas vezes a pessoa pode acontecer dela escorregar e quando ela viu, ela já fez uma coisa que não era adequada que ela fizesse. Agora, outra coisa é a pessoa achar que aquilo é normal, que faz parte da vida, e que inclusive de um cristão. Então, assim, não se deixe levar por esse pensamento. Abomine a mentira, fale só a verdade. No versículo 10, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, queira ter na sua vida as coisas que vêm de Deus, do alto, as coisas que são reflexos de Cristo em nós. Versículo 11, onde não há grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Glória a Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. O que está escrito no verso 12? Santos e amados. A palavra nos chama aqui, eleitos de Deus, escolhidos por Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade. No lugar da maldade, nós devemos nos encher da benignidade, da humildade, da mansidão, da longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. É necessário perdão. É necessário você ser alguém que perdoa, que não fica guardando ressentimentos, mágoas, rancores, né? Isso no seu coração, por quê? Porque isso atrapalha o seu processo de santificação. Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazeis vós também. Cristo perdoou, perdoemos nós. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agraciados. Glória a Deus. Que tremendo, amados. Então, assim, de todas aquelas coisas boas, marca aí, né? Marca aí para você fazer uma leitura de Colossenses 3.
faz aí uma meditação hoje à noite ou amanhã, sabe? Medita nessa palavra, lê, relê essa palavra de Colossenses 3 e pega lá tudo que é importante que faça parte da sua vida para que o seu processo de santificação flua bem e que você atinja a santidade, que você viva uma vida em santidade, nesse contínuo processo de santificação. E aí, o apóstolo termina ali, o apóstolo Paulo termina falando o quê? Revestivos, né, de todas as coisas, ele termina falando sobre o amor, que é o vínculo da perfeição. O próprio Jesus disse para nós o quê, né? Amai o Senhor vosso Deus, amar o Senhor vosso Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, né? Quando a gente ama o próximo, quando a gente ama a Deus, irmãos, a gente abomina o pecado. A gente não quer impureza fazendo parte na nossa vida, mas a gente quer só o que é puro, o que é agradável, o que é bom. E ainda que seja difícil, sabe? Seja difícil essa libertação, seja difícil essa mudança, mas ela é possível, ela é atingível. Ela não é uma coisa impossível de acontecer, mas ela é possível sim. Então, reflita sobre isso. Saia desse culto nessa noite declarando: eu sou santo, eu fui chamado por Deus para ser santo. Eu não tenho que estar me prostrando diante de santo. Eu tenho que ser santo e me prostrar diante do santo dos santos, que é Jesus, que é o nosso Pai Celestial, e diante dele eu dobro meus joelhos, diante dele eu oro, diante dele eu busco, eu me derramo, é ele que tem o poder de me purificar. Não se engane que depois que você morrer, você vai passar por uma purificação, por um processo de santificação para que você entre no céu. Isso não existe. Na Bíblia não trata a respeito disso. A Bíblia nos ensina o seguinte, que sem santificação ninguém verá a Deus. Se nós não nos preocuparmos hoje com a santificação, não adianta se enganar depois de dizer assim, porque com certeza eu vou ver Deus, porque eu fui isso, eu fui aquilo outro. Não se engrandeça nas suas obras, mas busque se santificar segundo o que diz as Sagradas Escrituras. Amém, queridos? Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. Foi difícil, mas foi possível também aqui trazer essa mensagem em tão pouco tempo. Tem tanta coisa boa, né? Tanta coisa interessante para se falar dentro desse tema. E domingo nós vamos dar o desfecho na igreja, né? Nós vamos estar ali concluindo na igreja essa questão do tema da santidade. Eu creio que vai ser uma bênção. Você que está aqui nos acompanhando e quiser nos visitar presencialmente, no chat está o endereço da igreja. Você vai poder ir até lá e participar conosco do culto, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A pastora Mari colocou aqui no chat o endereço. Eu quero até divulgar e falar esse endereço aqui para que você que vai assistir posteriormente esse vídeo no YouTube, você que vai estar depois acessando esse vídeo e ser edificado, para que você também conheça aí o nosso endereço, onde nós estamos localizados, para que você possa estar cultuando, nos conhecendo o nosso trabalho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar, coloque no chat pedidos de oração, você que deseja que nós venhamos estar intercedendo por alguma causa específica. Rua Ministro Mário David de Andreasa, 192, Parque Residencial Cocaia. Glória a Deus. Rua Ministro Mário David de Andreasa, 192, Parque Residencial Cocaia. Amém? Glória a Deus. Deixa aí o pedido de oração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Tem muita coisa
boa de Deus para as nossas vidas. E eu creio que você foi edificado com essa palavra, e essa palavra vai ficar gravada no seu coração, na tábua do seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Aleluia. Feche os seus olhos onde você está, se assim for possível. Querido Deus, amado Pai, Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, eu te amo, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, porque Tu és o Deus tremendo, único, que nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Ti, mas foi o Senhor que nos escolheu, conforme diz a Sua palavra. Assim o Senhor diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, vos nomeei. Obrigado, Senhor, por ter olhado e no meio de uma grande multidão, ter se deparado a minha vida e ali ter me escolhido. E assim, Senhor, eu aqui estou. Obrigada, meu Deus, por cada pessoa que está conectada conosco, por cada pessoa que está sendo alcançada por essa pregação, por essa ministração. Pai querido, Pai amado, nesta noite nós falamos sobre santidade e em nome de Jesus eu oro para que esta pessoa tenha prazer, tenha alegria em Ti e deseje a santidade em sua vida. Que ela, Pai, venha se esforçar no processo da santificação, que na mente dela, Senhor, todo engano, toda mentira, toda doutrina passada, que ela ali se prendia, que ela estava achando aquilo ser uma verdade, que caia por terra, que ela venha se apegar à sua palavra, que chama ela de santo, de separado, de consagrado por Deus. O Senhor nos separou, o Senhor nos consagrou, o Senhor nos escolheu. E eu, Senhor, nesta noite declaro que este homem é um santo de Deus, que esta mulher é uma mulher santa de Deus, que nós somos santos, que nós somos separados, que nós fazemos parte, Senhor, deste povo que o Senhor tem separado para si. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, que todo pecado, que toda situação, cada pessoa vive um combate diferente, vive uma situação na sua vida diferente, e que toda situação que essa pessoa precisa vencer, ela venha vencer através da autoridade do nome de Jesus, da palavra de Deus, que a cada dia tem ensinado, tem ministrado esse coração. Paizinho querido, essa pessoa que deseja se libertar ali da impureza, da imundícia, do pecado, da malícia, da fornicação, do adultério, do roubo, Senhor, da idolatria, da avareza, da glutonaria, da feitiçaria, Senhor, todo e qualquer tipo de prática que não agrada ao Senhor, todo e qualquer tipo de prática que esta pessoa tem cometido e que aos olhos do Senhor isto não é agradável, mas pelo contrário é abominável, a mentira, Senhor, o rancor, a mágoa, são coisas que o Senhor não tem prazer que venhamos reter. Nós não temos que ficar nos achando coitadinhos, que sofremos demais, que não merecíamos ter passado por o que passamos, e por isso é difícil, ainda que seja difícil, mas é necessário perdoar, liberar, é necessário, o Senhor Deus, Ele quer verdadeiramente que nós venhamos ali estar diante dEle num dia. Haverá o dia determinado do Senhor que nós nos encontraremos e veremos face a face. Quem verá a face do Senhor? Quem estará diante do Senhor se não se comprometer com a santificação nos dias atuais? Em nome de Jesus, meu Pai, ajuda esta pessoa, ajuda, fortalece, Espírito Santo, a obra santificadora em nossas vidas é operada pelo Senhor em nós. Então faz em nós, Espírito Santo, essa obra de santificação, de transformação, de mudança, assim como Zaqueu renunciou, como Zaqueu, ele abandonou aquela vida que ele vivia, ele deixou, ele não só
quis viver algo novo dali por diante, mas ele buscou recompensar, ele buscou retribuir, devolver, ainda mais acrescentado quem ele tinha defraudado, roubado. Que coisa tremenda, Senhor, aconteceu na vida de Zaqueu e que assim também, meu Pai, aconteça na vida dessas pessoas, que nós venhamos ouvir testemunhos, Pai, provenientes da palavra do Senhor ministrada a esses corações. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, ó Deus, eu abençoo a vida de cada pessoa, cada lar que está aqui representado nessa noite, maridos, filhos, esposas, pais, mães, irmãos. Pai, que todos esses sejam abençoados em suas necessidades materiais, espirituais, emocionais, físicas, Deus, em nome de Jesus. Alcança, Pai, em especial nessa noite a vida do André, que está hospitalizado, permanece hospitalizado por mais de 30 dias. Senhor, restaura, renova a saúde, fortalece os familiares tão fragilizados por este momento que estão enfrentando. Em nome de Jesus, Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Alcança a vida do Nicolas, Pai, que está também hospitalizado por Covid. Em nome de Jesus, ó Deus, nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor é aquele que tudo pode fazer. Todos os pedidos, Pai, pela vida da Sara, meu Deus, uma jovem que está enfrentando depressão, pensamentos de suicídio, em nome de Jesus, nós oramos agora, ordenando para que este mal bata em retirada, para que haja, Senhor, ali a luz do Senhor a resplandecer na vida desta adolescente, que ela, Pai, venha se libertar desse momento em sua vida, dessa situação tão aflita ao qual ela tem ali vivido. Cura, Senhor, a irmã Jéssica, de toda alergia, de todo processo alérgico, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Tu és o Senhor que sara. Abençoa, Pai, a Cris com porta de emprego, a vida do irmão Jorge, com solução, Pai, em seus processos previdenciários e financeiros. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui orando, intercedendo, bispos, pastores, todos estão, Senhor, nessa concordância de oração, de intercessão, para que a obra do Senhor, para que o milagre do Senhor se dê na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, eu agradeço. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Que bênção. Maravilha. Deus abençoe a sua vida. Você que quer contribuir com esta obra, faça o Pix na conta da igreja, da sua oferta, do seu dízimo. Venha contribuir com a obra de Deus, porque Deus, ele é muito bom conosco. Deus, ele tem nos honrado em cada instante. E eu sei que você tem desfrutado de bênçãos assim tremendas da parte do Senhor. Deus tem te cuidado, Deus tem cuidado com muita atenção, né, com muita particularidade da sua família. Então, meu querido e minha querida, pense na obra de Deus, devolva o teu dízimo, abençoe com a sua oferta, porque é maravilhoso poder estar diante de um povo generoso que dá com alegria e não com tristeza, nem por necessidade. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Tenha uma noite muito abençoada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e que Ele te dê a paz. Deus abençoe e tenha uma boa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Uhum.